Sodoma e Gomorra são duas cidades mencionadas na Bíblia, famosas por sua destruição devido ao juízo de Deus. A destruição dessas cidades está registrada no livro de Gênesis, e é atribuída à grande depravação de seus habitantes. Os cidadãos de Sodoma e Gomorra são lembrados na Bíblia pela transgressão das leis divinas e pela corrupção generalizada de suas ações. Sodoma e Gomorra estão entre as cidades mencionadas no Vale de Sidim. Essas cidades eram frequentemente referidas como as cidades da planície. Além de Sodoma e Gomorra, o vale incluía também as cidades de Admá, Zebuim e Zoar. A localização exata dessas cidades sempre gerou debates. Durante muitos anos, a teoria predominante era que elas estavam localizadas ao norte do Mar Morto, em uma região alagada onde o Vale do Jordão se expandia, formando a planície de Sidim. No entanto, com base em novas descobertas arqueológicas e evidências mais recentes, a hipótese mais aceita atualmente é que Sodoma e Gomorra estavam situadas na extremidade sul do Mar Morto. A maior parte dessa área está agora coberta por águas rasas, com profundidades que raramente ultrapassam a altura média de um homem. Contudo, ainda não foi encontrado nenhum vestígio conclusivo que comprove essa localização. Um dos principais argumentos para a localização ao sul do Mar Morto é a desolação e esterilidade que caracteriza a região. Isso sugere a ocorrência de um grande julgamento ou catástrofe na área. Além disso, a presença de depósitos de sal, enxofre e petróleo é vista como um possível reflexo dessa destruição. Uma formação montanhosa composta quase inteiramente de sal, localizada na costa sudeste do Mar Morto, é muitas vezes identificada como um símbolo de Sodoma. Os guias locais costumam chamá-la de a Mulher de Ló, em referência ao episódio bíblico em que a esposa de Ló se transformou em uma estátua de sal. Na costa leste, há uma península chamada Eulisa, que se traduz como a língua. Acredita-se que o vale ao sul dessa península seja o próprio Vale de Sidim, onde 5 rios desaguam na região sul e sudeste do Mar Morto, provavelmente responsáveis pela irrigação dos campos das 5 cidades mencionadas na Bíblia. Pesquisas arqueológicas sugerem que, por volta de 2000 a.C., uma grande catástrofe ocorreu naquela área. Os arqueólogos indicam que a região ficou desabitada por cerca de 600 anos após esse evento. Esse desastre pode ter sido causado por um grande terremoto, seguido da liberação de depósitos de gases, que teriam causado uma explosão catastrófica. Se esta datação estiver correta, a catástrofe coincide com o período da destruição de Sodoma e Gomorra conforme descrito na Bíblia. As ruínas das cidades podem ter sido submersas pelas águas do Mar Morto, após o aumento do nível do solo, causado por esse evento natural catastrófico. Sodoma, Gomorra e as demais cidades da planície eram cidades-estado independentes, cada uma governada por seu próprio rei. Após enfrentarem uma guerra contra os reis da Mesopotâmia, essas cidades se submeteram ao domínio de Quedorlaomer, rei de Elã, por um período de 12 anos. No entanto, após esse tempo, as cidades se rebelaram contra Quedorlaomer e seus 3 aliados, resultando em um novo conflito. O resultado da guerra foi a derrota das cidades da planície, cujos habitantes foram saqueados e levados cativos, incluindo Ló e sua família. Quando Abraão soube do ocorrido,
ele reuniu seus homens e atacou os aliados vitoriosos. Após derrotá-los, Abraão libertou os prisioneiros e recuperou os bens saqueados. A destruição de Sodoma e Gomorra é detalhadamente narrada nos capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis, onde também se fala sobre o livramento de Ló e sua família. De acordo com a Bíblia, além de Sodoma e Gomorra, outras cidades da planície também sofreram o juízo divino, exceto Zoar, que foi poupada da destruição. Ló intercedeu em favor de Zoar, e a cidade foi salva da destruição. Zoar era uma cidade menor, situada perto de Sodoma e Gomorra, e Ló fugiu para lá inicialmente antes de se dirigir para as colinas, conforme a orientação dos anjos. A destruição ocorreu por meio de fogo que desceu do céu. O texto bíblico relata que o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu, resultando na destruição total da planície, consumindo não apenas os habitantes, mas também a vegetação da região. A terra, que antes era fértil e populosa, tornou-se estéril e deserta após o juízo divino. O castigo contra essas cidades é frequentemente mencionado nas Escrituras. Os pecados de Sodoma e Gomorra foram muitos, e a Bíblia revela a perversidade dos habitantes dessas cidades. Durante a visita dos dois anjos a Ló em Sodoma, é possível perceber a gravidade do pecado, com a Bíblia afirmando que há tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, eram iníquos. O capítulo 19 de Gênesis revela dois pecados graves cometidos pelos habitantes dessas cidades. Em primeiro lugar, os moradores violavam os estrangeiros que passavam pela cidade. Em segundo, havia uma imoralidade generalizada, especialmente com desejos sexuais que não eram naturais. Antigas tradições judaicas mencionam a crueldade com que os habitantes tratavam os viajantes. No livro de Judas, ao falar sobre os falsos mestres, o escritor denuncia o pecado generalizado de Sodoma e Gomorra, afirmando que os habitantes dessas cidades se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Além disso, em várias passagens das Escrituras, os pecados de Sodoma e Gomorra são descritos de maneiras diferentes. Opressão social, adultério, mentira e proteção aos criminosos, soberba, complacência e falta de piedade. Esses exemplos de Sodoma e Gomorra nos mostram como a humanidade, longe de Deus, se torna corrompida e imoral. Sem a intervenção da justiça divina e a salvação em Cristo, todos merecem o mesmo juízo divino que recaiu sobre essas cidades. A lição de Sodoma e Gomorra é um lembrete de que, por si mesmos, os seres humanos são incapazes de cumprir os mandamentos de Deus e agradar-lhe sem a graça e misericórdia divina.